pessoal, ontem houve uma grande polêmica na nossa mídia brasileira por conta do formulário de identificação que foi apresentado aos alunos da Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas. Nesse formulário tinha lá a opção sexo masculino ou feminino e muitos alunos ficaram incomodados com o fato de que, em pleno 2022, não tinha uma outra opção. E aí eu fiquei pensando, tá aí, vou fazer um vídeo para explicar melhor sobre isso, porque muita gente não consegue entender essa designação que acontece sobre o sexo biológico. Então vamos lá. Biologicamente falando, eu não estou falando de orientação sexual, eu não estou falando de identidade de gênero. Existe outro sexo que não seja masculino ou feminino? Sim, existe o intersexual. Quando a pessoa está lá dentro do útero da mãe, se formando ainda na fase fetal, ela vai receber cromossomos, né, que são vindos do pai e da mãe. A gente aprende na escola que vai vir um cromossomo X da mãe e vai vir um outro cromossomo do pai, que pode ser o X ou o Y. Se vier um X do pai, vai ficar XX, vai ser uma menininha. Se vier o Y do pai, vai ficar XY, vai ser um menininho. Mas, gente, isso não é tão simples assim. Nem todo mundo é XY ou XX. Nós vamos entrar aqui um pouquinho no conceito do sexo cariotípico, né, que é referente aos cromossomos. Algumas pessoas podem ser XXY, que são o caso das pessoas que têm síndrome de Klinefelter. Algumas pessoas podem ser X0, que são as pessoas que têm a síndrome de Turner. Algumas pessoas podem ter mosaicismos, que é a apresentação de linhagens celulares diferentes no mesmo corpo. Aí você pode estar se perguntando, mas existe então, lá na natureza, pessoas que vão nascer que não são homens e não são mulheres? Sim, existem. Existem mais de 40 variações descritas de estados intersexuais. E ali eu estava falando só dos cromossomos, mas existem também outros fatores que podem influenciar. Existem as gônadas, né, que nas mulheres são os ovários, nos homens são os testículos. Existem os hormônios, existem os órgãos genitais internos, que na mulher tem o útero, tem as trompas, a vagina. No homem tem a próstata, as vesículas seminais, os ductos deferentes. E também tem os órgãos genitais externos. Pode ser que o cariótipo esteja dentro do padrão, pode ser que os hormônios estejam ok, que as gônadas estejam certinhas, os órgãos internos se desenvolveram bem, mas os órgãos externos podem ter aparência ambígua. Então, assim, como a gente determina se um bebê que nasce é menino ou menina? Hoje em dia, no pré-natal, tem a sexagem fetal, por exemplo, né, que a mãe faz lá o exame de sangue com 8 semanas, diz que é um menino. Aí ela faz a ultrassonografia, por exemplo, para ver se tem pênis, se tem vulva, vai dizer se é menino ou menina. Então, hoje em dia, né, tem o chá revelação. Hoje em dia, a criança nasce e já sabe se é menino ou se é menina, né? Mas, às vezes, pode acontecer de nascer uma criança que tem genitália ambígua. O que é genitália ambígua? Você olha e é uma vulva diferente, ou é um pênis diferente. Se isso acontece, já vai ser proposta uma investigação, vai fazer todos os exames para tentar entender se essa criança tem cromossomo de menino, se essa criança tem cromossomo de menina, se tem uma situação intermediária como aquelas que eu citei ali atrás no vídeo. Antigamente, era assim, a medicina fazia assim, nasceu uma criança com genitália ambígua, já vai logo investigar, já vai logo fazer cirurgia de correção para deixar essa criança dentro do padrão binário que a gente chama, né? Padrão binário é homem e mulher, né? Hoje em dia já não é mais assim. Tem situações em que as cirurgias são feitas logo na infância, né? Que é principalmente quando você tem uma hipospádia, por exemplo, que é quando a saída da uretra não está no centro da glande, no menino, né?
você pega o pênis, tem a cabeça do pênis, que a gente chama de glande, e tem a saída do xixi, que é a entrada ao orifício da uretra. E em alguns casos pode acontecer desse orifício estar não numa posição central na glande, mas pode estar mais para baixo, pode estar mais para cima. Então, essas situações, sugere-se que faça correção cirúrgica para evitar complicações de infecções, outras coisinhas mais. Mas, quando é uma criança que tem uma genitália ambígua e que você vê que é uma situação intersexual, por exemplo, gonadal, né, a proposta já é de se fazer uma cirurgia corretiva no futuro, após a autodeterminação do gênero, se a pessoa quiser. O que é a autodeterminação do gênero? A pessoa fala, não, eu me sinto mulher. Ou ela fala, não, eu me sinto homem. E aí é feita a correção cirúrgica para adequar essa genitália ao gênero com que ela se identifica, se ela quiser fazer essa correção. Então, os estados intersexuais são uma questão biológica, gente. Não é só homem e mulher, tá? Nós somos homens, mulheres e intersexuais. E os intersexuais são de 1 a 2% da população mundial. É quase tão comum quanto a quantidade de ruivos no mundo. Eu sempre comparo com os ruivos porque eu tenho 2 filhos ruivos, né? Então, eu vejo os ruivos. Então, assim, não dá pra gente ignorar que os intersexuais existem e que eles precisam de visibilidade, eles precisam de acolhimento, eles precisam de aceitação. Porque o fato das pessoas não saberem que os intersexuais existem já é o começo do preconceito, né? A desinformação gera preconceito. Eu não vou conseguir abordar todos os aspectos da intersexualidade aqui nesse vídeo. Mas eu só queria fazer mais um comentário, que às vezes a criança tem dificuldade até para ser registrada, porque no nosso formulário lá de declaração de nascido vivo que a gente coloca, que a gente preenche no hospital quando nasce um bebê, não tem essa opção. E às vezes a criança nasce e o médico olha e o médico não sabe se é menino ou se é menina. Então, a gente precisa fazer essa reflexão, a gente precisa pensar nesse assunto. E vocês imaginem como é que fica a família de uma criança que nem sabe que intersexualidade existe e de repente nasce um bebê que é intersexual. Às vezes, esse diagnóstico não é feito assim que a criança nasce, é feito lá na adolescência, na hora que começa o desenvolvimento, a puberdade, que nós esperamos que a puberdade aconteça de uma determinada forma e ela não acontece, ou ela acontece de uma forma inesperada, né? Por exemplo, um menino que começa a crescer mamas, uma menina que começa a ter pelos excessivos, ou que não nascem os pelos na menina, ou então que a menstruação não acontece. Aí essa pessoa vai fazer uma investigação médica e se descobre intersexual. E até ali ela foi criada, digamos, como um menino e de repente, meu Deus, mas eu não sou um menino. Ou vice-versa, né? Criada como uma menina, chega lá e fala, mas eu não sou uma menina. Então, isso gera todo um questionamento, né? Um sentimento de inadequação. E essas pessoas têm muito sofrimento. Tem situações que o diagnóstico só é feito na vida adulta. Que quando você vai, por exemplo, você tem uma infertilidade, você está tentando engravidar, não engravida, você vai investigar e descobre. Ou então, tem gente que vive a vida inteira de boa, nunca fica sabendo, né? E morre sem saber, e morre de outra coisa, né? Porque realmente não é uma doença, a intersexualidade não é uma doença. Então, pessoal, mensagem do vídeo de hoje, tá? Sexo biológico não é só homem ou mulher. São homens, mulheres, intersexuais. E vamos trabalhar a informação, vamos difundir essa informação. E eu vou trazer outros vídeos falando também sobre identidade de gênero, sobre expressão de gênero, sobre orientação sexual. Mas o vídeo de hoje, então, é sobre sexo biológico, ok? Vejo vocês no próximo vídeo.